Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui mais uma vez pregando a palavra do Senhor no centro de Tupi Paulista, fazendo evangelismo aqui também. E que o nome de Jesus seja glorificado neste lugar. Deus abençoe a vida dos irmãos. Fazer a obra enquanto é tempo, irmãos, que Jesus Cristo está voltando. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Associe-se ainda hoje à Associação Comercial de Tupi Paulista e promova a sua empresa. Presenteie a sua mamãe comprando nas lojas participantes compra premiada. A ER Importados, Espaço Chique, Farmácia Tupi Paulista e Auditório de Produtos Naturais, Center Vidro, Wilson. E fazendo a obra, entregando os folhetos da idolatria, os
folheto aqui para as pessoas meditar na palavra de Jesus. Deus abençoe a todos. Fazendo um trabalho abençoado aqui. Deus abençoe a todos. Som. Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, glorificado e exaltado seja o nome de Jesus Cristo. Aqui nesta manhã, trazer a palavra do Senhor, o Evangelho da salvação, o Evangelho de Jesus Cristo, porque Jesus disse para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Está no Evangelho de Marcos 16:15, Jesus dizendo: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Por isso que eu estou aqui para anunciar a palavra do Senhor, o Evangelho, que é o anúncio da verdade, que é o anúncio da salvação. Quando ele disse de todo mundo, é uma ordem. E obedecer a Deus, o Criador, obedecer a Jesus Cristo, é a melhor coisa que nós fazemos na nossa vida. É a melhor obra que nós fazemos. O homem, muitas das vezes, tem a obra, o pedreiro tem a obra de construir, de fazer casas, fazer prédios, fazer construções com as suas mãos. Mas aqui eu estou fazendo a obra do Senhor, que é do Espírito Santo de Deus. E que esse Evangelho seja pregado até que Jesus volte. Até que Ele volte, o Evangelho seja pregado. E Jesus Cristo, Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está no Evangelho de Mateus 8:32. O que é conhecer a verdade? É conhecer Jesus Cristo. Porque o mundo todo está preocupado mais com a sua vida. O povo está preocupado mais com a sua correria do dia a dia. O povo está preocupado mais com dinheiro, com seu salário, com seu bem-estar, com sua riqueza, esquecendo daquele que providencia tudo para nós, achando que levantou, acordou, que não depende de Deus, mas nós dependemos do Senhor, e Ele é a verdade, é o caminho e a vida para a salvação daqueles que nele crêem. E Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou seu Filho Jesus Cristo. Jesus, o único Filho de Deus, que Ele entregou para resgatar um povo perdido, uma nação perdida, que se havia se contaminado no jardim do Éden. Ali desde o primeiro casal, aonde houve desobediência, a primeira desobediência aconteceu ali no jardim do Éden. Para quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou dizendo. O Espírito de Deus se movia sobre as águas, a terra
era vazia e sem forma, mas Deus criou todas as coisas. O Espírito de Deus parava sobre as águas. E Ele criou e foi dizendo com a sua própria boca: haja árvores, haja expansões, água, peixe. Tudo foi criado por Deus, tudo e todas as coisas. E por último Ele criou o homem, fez o homem. E ali colocou no jardim para ele cuidar dos animais e de tudo. E Deus deu um profundo sono para Adão. E da sua costela fez a mulher, a Eva, para ser a sua ajudadora. Mas o diabo, o inimigo, que foi expulso do céu por confrontar Deus, que ele era um anjo, e ele foi expulso. E ele veio nesse mundo para trazer todo o mal para essa terra. Porque a palavra de Deus fala que esse mundo já está maligno. E aquele casal estava ali no jardim do Éden, e Deus deu uma ordem para aquele casal para comer de todos os frutos, para comer daquilo que ele providenciou. Mas existia uma árvore, que era a árvore da vida, que aquela árvore, os frutos eles não poderiam comer. Mas o diabo, o tentador, mentiroso, chegou até a Eva e disse para ela comer, que não tinha problema nenhum, que Deus, ele tinha dado a ordem. Mas o diabo enganou aquela mulher, dizendo que ela seria igual a Deus, que ela tinha o poder de Deus se ela comesse. E a Eva viu aquele fruto bonito, saudável, aquele fruto que encheu seus olhos. E ela pegou aquele fruto e comeu. O problema do ser humano é quando os seus olhos vê as coisas, se engrandece e quer almejar tudo desse mundo, esquecendo as coisas espirituais. E ela pegou aquele fruto e comeu, e o pecado entrou no mundo. Foi a primeira desobediência. A primeira desobediência que aconteceu por aquele casal. E o pecado contaminou toda a terra. Essa terra, esse mundo está todo contaminado pelo pecado. Mas Deus, quando a sua palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Então ele tinha solução. Ele mesmo, Deus, saiu da sua glória, do seu trono, e se fez homem, veio nesse mundo para pagar um preço que nem eu nem você conseguia pagar. Não conseguíamos pagar um preço caro, que era o derramamento de sangue, para a salvação, para que nós pudéssemos ser salvos. Então o próprio Deus saiu da sua glória e se fez homem, e veio a esse mundo para salvar a humanidade. Um preço caríssimo, com o seu derramado do seu sangue. Ali na cruz do Calvário, onde ele foi crucificado. E só através do sangue de Jesus Cristo que nós alcançamos nossa salvação. O pecado, ele está generalizado por toda a terra, por todo o mundo. Mas aquele que reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, esse é salvo. Mas o duro é que o povo está preocupado mais com essas coisas do mundano, do mundo, com dinheiro, a preocupação com seus desejos carnais, esquecendo do Criador, do Salvador. Muitas das vezes trocando Deus por tudo, trocando o Criador, desprezando, diz que ama Deus, que serve a Deus, mas continua fazendo as coisas que não prestam, as coisas que não devem, que desagradam a Deus.
Por isso que Deus, Ele enviou seu Filho aqui nesse mundo. Ele começou seu ministério com 30 anos, 3 anos ele ficou pregando e evangelizando, ensinando seus discípulos. Mas ele falou: de onde eu vim eu voltarei para o Pai. Ele preparou seus discípulos para que continuassem fazendo a obra aqui, pregando o Evangelho. Que essa mesma Evangelho que eu estou anunciando aqui para vocês nessa manhã, para que vocês possam crer na verdade, porque o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a uma religião ou pertencer a uma denominação religiosa, mas é servir a Jesus Cristo. Porque muitos ficam preocupados com a religião, as pessoas ficam preocupadas com as suas denominações religiosas, só pelo motivo de ir numa igreja, ali ficar 1 hora, 2 horas, rezando, ou fazendo seus ritos, e sai dali e vai fazer a que a sua carne deseja, os seus desejos carnais, e diz que serve a Deus, diz que está servindo a Deus, e está no engano, na mentira, mas só que ninguém engana a Deus, ninguém engana a Deus, os olhos de Deus vê tudo. Vê tudo que o ser humano faz, todas as maldades, todo erro, todo pecado que o ser humano faz, Jesus Cristo está vendo. Muitos pensam que faz escondidinho, achando que Jesus Cristo não está vendo. Engano seu. E a cobrança vai chegar. Naquele dia vai chegar. Não tem como escapar. Só em Jesus Cristo nós alcançamos o socorro e a misericórdia, que é esse que eu anuncio aqui nesta manhã para vocês. Eu queria ler um texto bíblico que se encontra na carta de 2 Pedro, 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, onde fala assim: eu vou ler esse texto, aonde esse mesmo Jesus, que saiu da sua glória, do seu trono, ensinou, evangelizou, mas foi rejeitado. Ele foi rejeitado pelo povo daquela época. A própria nação que ele veio, que ele escolheu, para que fosse exemplo de todas as nações, porque as nações viviam no pecado, na idolatria, mas escolheu a nação de Israel para que eles pudessem ser exemplo de todas as nações. E Deus escolheu aquela nação, e ali ele veio, o Verbo se fez carne, o próprio Deus saiu do seu trono, se fez homem, e habitou no meio do povo, para ensinar e evangelizar. Mas aquela própria nação rejeitou Jesus. Aquela nação rejeitou Jesus, porque era um povo corrupto, um povo que vivia na idolatria, no pecado e na corrupção, que não é diferente dos dias de hoje.
Não é diferente nos dias de hoje. No mês das mães, a promoção compra premiada vai sortear 6 vale E aquela nação de R$ 450 e presentear foi a mesma que planejou a morte de Jesus. e peça o seu A mesma nação que veio para salvar, rejeitaram ele. Humilharam, desprezaram, humilharam a sua palavra, o seu evangelho. Da mesma forma, acontece nos dias de hoje. Nós pregamos, falamos de Jesus, mas o povo continua rejeitando. O povo continua rejeitando a palavra. Passa de lado, vira a cara, critica, porque não gosta que fala de Jesus. Não gosta porque querem viver da sua forma, da sua maneira. Querem viver da sua própria vontade carnal. Porque a palavra ela vem para cortar, para corrigir, para exortar. Ela não vem para massagear o ego de ninguém. Ela vem para exortar as pessoas de uma vida perdida. Mas o povo continua desprezando. Em 1 Coríntios 1,18 diz assim: porque a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Para o mundo é loucura. Para o mundo é loucura a palavra de Deus. Mas para aqueles que ouvem, para aqueles que obedecem, para aqueles que creem e confiam que o Senhor é o único salvador da sua vida, é o poder de Deus. O poder de Deus para quê? Para salvação, para ter uma vida eterna. Mas o povo não preocupa com a vida eterna. Não se preocupa com a vida eterna, preocupa com as coisas mundanas. Se preocupa com a vida desse mundo. Ninguém está preocupado com a vida eterna. Está preocupado em ganhar dinheiro, em crescer sua conta, seus bens materiais. Para isso que Jesus veio, para morrer, para que nós, quando partirmos daqui, tenhamos uma vida ao lado dele. Mas a mesma povo daquela época da nação não estão nem aí, não estão preocupados com a salvação. Em João 17,3 está escrito: e a vida eterna é esta, que alcancemos a Ti, só por o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a vida eterna, que Deus enviou seu Filho para que nós podemos crer nele. Somente Ele, como nosso Senhor e Salvador. Você está disposto a ter uma vida com Cristo ou quer continuar do jeito que você vem levando a vida inteira? Porque um dia vai acabar isso aqui. Tudo isso aqui vai ser destruído. A vida do Senhor Jesus está próxima. A vida de Jesus está mais próxima do que você pensa. Por tudo que está acontecendo, sinais, está mostrando tudo. Mas o povo não está preocupado, não. No Evangelho de Mateus 24, está lá escrito os sinais: guerra, rumores de guerra, fome, peste. É o que está acontecendo.
Mas o povo não está nem aí para os sinais. Você tem que ler a Bíblia. E no Evangelho, a carta de 2 Pedro 3 diz assim: amado, escrevo-vos agora essa segunda carta, em que ambas as quais despertem com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor, o Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias, escarnecedores, andando segundo as suas próprias consciências, dizendo: onde está a promessa da sua vida? Porque Deus, os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoraram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirado da água, e no meio da água subsiste, pelos quais coisas permaneceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, que se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passará com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Essas são as palavras do Senhor. Deus criou esse mundo, como eu já disse, que no início Deus criou todas as coisas, criou tudo, que na verdade o homem não viria a morte. O homem, ele ia ter a sua vida eterna aqui na terra, mas por causa do pecado veio a morte. Primeiro a morte espiritual, depois a morte carnal. Por isso que Deus, ele veio para resgatar pelo amor. Que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho, Jesus Cristo, para aquele que nele crê seja salvo. Mas só por causa da desobediência, do pecado, esse mundo ficou todo contaminado e perdido. E chegou o momento que Deus disse que ia acabar com esse mundo. Deus disse: eu não me agrado mais desse mundo, porque o povo viraram as costas para mim, me rejeitaram,
tudo aquilo que eu planejei, não fazem. Me desobedece. Eu vou acabar com tudo. E ele ainda veio um homem justo, Noé. E ele pediu para Noé construir uma arca, para que entrasse ele e sua família. E ele disse para Noé, para pregar a palavra, avisar aquele povo que ele ia destruir, para que ele se arrependesse, para que eles pudessem ser salvos. Mas era um povo desobediente, um povo que não queria saber de Deus, um povo que queria viver da sua maneira e da sua própria vontade. E Deus disse para Noé: construa a arca, Noé, que vai ser salvo você e sua família. E a família de Noé era ele, a sua esposa com 3 filhos e 3 noras. Mas primeiro prega, mas não deram ouvido. 120 anos Noé construindo aquela arca. 120 anos ele pregando. Mas ninguém dava ouvido na pregação de Noé. Ninguém dava ouvido. É como os dias de hoje. Nós pregamos a verdade, mas esse povo maligno, esse povo com o espírito do diabo, não dá ouvido à palavra de Deus. Mas não importa se você quer ouvir ou não. O importa é que a palavra seja pregada. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Eu não estou aqui para agradar o filho de ninguém. Estou aqui para pregar a verdade da palavra de Deus, para que você ainda possa despertar enquanto você está vivo. Como várias pessoas já passaram aqui entregando folheto, e parou uma moça, uma senhora, dizendo para mim que ela estava conversando com a mãe dela essa semana e meditando nesse mundo, como o povo está. É o que a Bíblia está se cumprindo. Por aumentar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos esfriaria. E ela dizendo isso para mim, mas eu disse para ela: está escrito na Bíblia. Está escrito, todas as coisas estão se cumprindo. Tudo está acontecendo, é o que está na Bíblia. Página por página está se cumprindo. Tudo isso que eu estou dizendo está na Bíblia. Está se cumprindo. E ela falando para mim que está assustada com o que está acontecendo. Ninguém mais se preocupa com o seu próximo. O amor se esfriou. E vai piorar. Se eu falar para você que vai melhorar, eu estou mentindo. Não quero ser como esses falsos profetas, mentirosos, enganadores, que te enganam. E o povo gosta de mentira. O povo gosta de mentirosos. Profetas mentirosos, enganadores, que fica prometendo bens materiais, riquezas. Falsos profetas, é isso que eles pregam. Pregam riquezas,
bem materiais. Mas Jesus Cristo, Ele não veio aqui pregar isso aí, entregar isso para você. Ele veio e diz: nesse mundo tu tereis aflições. Vocês vão passar dificuldade, vocês vão ter problema, confronto. Mas aquele que vencer estará comigo naquele dia. Jesus Cristo não veio aqui oferecer mordomia para ninguém. Por isso que servir o Evangelho, ninguém quer. Porque servir a Deus, você tem que abandonar. Tem que abandonar a sua vida que você leva na avareza, no pecado, na prostituição, na idolatria. Isso que leva o homem para a perdição e a mulher. São essas coisas. E Noé pregando, dizendo para aquele povo se arrepender, e ele construindo a arca. $120 anos. Noé pregando, mas não deram ouvido. E em Mateus, essa passagem se encontra em Mateus 24, 37, que fala assim: e como nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Portanto, assim, nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também é a vida do Filho do Homem. Isso que aconteceu. Como nos dias de Noé. Comiam, bebiam. E não é pregando a verdade. E o povo não se arrependia. A Bíblia diz que comiam, bebiam, casavam e davam casamento. É a vida desse povo nos dias de hoje. Só pensa em comer, beber, barrear. Mas quando ouve a palavra, rejeita. Assim como foi nos dias de Noé, não vai ser diferente nos dias de hoje, nesses últimos dias. Mas a Bíblia fala que não perceberam. Não perceberam quando veio o dilúvio. E Deus disse para Noé para separar os animais, para que eles entrassem na arca. Cada casal de animal entrou na arca para novamente Deus formasse uma nova geração, diferente daquela que foi criada do início. Esse era o plano de Deus para fazer uma nova geração. E Deus pediu para que Noé entrasse, ele e sua família. Ele, seu esposo, seus filhos, suas 3 noras, 8 pessoas. E os animais. E os casais de animais ouviram a voz de Deus e entraram. Os animais obedeceram à voz de Deus.
E vivemos uma época, uma geração que não quer ouvir a voz de Deus. E os animais ouviram a voz de Deus. E o povo não quer, rejeita ainda. Mas é naquele dia, o grande dia do Senhor, vai chegar. O dia do ajuste de conta vai chegar na tua vida. O dia do ajuste de conta vai chegar. Que todos vão ficar diante do Senhor para prestar só o que você fez. E começou a chover. Dia e noite. Dia e noite começou a chuva. Não choveu 2, 3 dias não. Choveu 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites chovendo. E a terra ficou toda inundada. E aquele povo que não queriam ouvir a pregação de Noé, para que se arrependesse do pecado que eles estavam cometendo, quando viram a enchente, que ia morrer afogado, queria entrar na arca. Mas era tarde demais. Era tarde demais. Porque não deram ouvido à pregação de Noé. Queria entrar na arca. A Bíblia fala que não perceberam, porque estavam envolvidos nas coisas mundanas. Estavam envolvidos na cachaça, na prostituição, na pornografia. Era nisso que o povo estava, enfiado. Enfiado no que não presta, que afasta de Deus. Era dessa forma que o povo vivia. Na corrupção, na avareza, na mentira. E não é diferente nos dias de hoje. Ai de você, no dia da vida do Senhor, te encontrar dessa maneira. Ai de você. Ai, mas Deus me ama, Ele te ama. Ama todos. O que Ele não ama é o pecado. O que Ele não ama é pornografia. O que Ele não ama é a prostituição, é amor ao dinheiro, avareza. Nós temos que trabalhar assim. Mas a palavra de Deus fala para a gente não se preocupar com o dia da manhã. O dia da manhã ele vai providenciar o que comer, o que beber. Mas o povo vive na correria, para lá e para cá. Mas o evangelho não dão ouvido. Mas a palavra de Deus fala: pregue tempo e fora de tempo. Mesmo que não der ouvido, continua falando. Continua falando da palavra. Porque naquele dia nós vamos ter um ajuste de conta para se acertar. Naquele dia, todos vão ficar diante do Deus Todo-Poderoso. Você pode ficar diante do juiz aqui na terra, que vai te, dependendo da tua situação, você vai ser condenado, preso, mas vai ser solto. Depois de um tempo, depois você pagar. A sentença do juiz aqui na terra vai ser por um tempo. Mas a sentença de Deus vai ser eterna. Porque existe o céu, existe o inferno. Existe a salvação e existe a condenação. E aí quando nós vivemos, você vive, você tem que escolher para onde você quer ir. A escolha é nossa. Para onde nós queremos ir? A escolha é depois que morre. Porque existe uma falsa pregação, mentira, que depois que você morre,
Você vai ser sendo purgado. Existe um purgatório, na Bíblia não existe isso. Em Hebreus 9:27 está escrito: está ordenado o homem morrer somente uma vez. Hebreus 9:27 está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois disso segue seu juízo, o juízo de Deus. Não tem purgatório, não tem missa de 7º dia que vai te salvar. É o juízo de Deus e acabou. Não tem outro recurso. Morreu, é o juízo de Deus. Por isso que você tem que ler a Bíblia. Você tem que ler as Escrituras para conhecer a verdade. Mas está preocupado mais com as festas, com as bebidas, com as coisas mundanas. A preocupação é essa. Mas não quer saber de ler a Escritura para conhecer a verdade. A verdade que liberta, que cura e que salva. Jesus Cristo veio esse mundo não foi para te curar tuas dores, tuas lamentações. Porque teu marido te largou, tua esposa te largou, tua namorada te largou, fica aí lamentando e vai procurar Deus para voltar a ter um relacionamento. Deus não veio para isso. Deus não veio para curar, não veio para trazer bênção, curar a enfermidade. O único objetivo que Deus veio nesse mundo, Jesus Cristo, foi para mostrar o caminho da salvação. Foi para isso que Jesus veio esse mundo. Porque ele disse em Atos 4:12: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejam salvos. E ele disse também no Evangelho de João 14:6: eu sou, o próprio Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Não adianta você procurar outro caminho. Não adianta você procurar um estátua de barro, de gesso, de madeira, ou seja lá o que for. Não adianta. E Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É o próprio Jesus dizendo. Mas você quer trocar Deus por qualquer coisa? Quer confrontar esse Deus Todo-Poderoso? Até quando? Confrontar o próprio Deus. Onde está a mentalidade? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse foi o único objetivo que Jesus veio nesse mundo, para dar a salvação a uma nação perdida. Uma nação que desobedece, que não lê a palavra, que não lê a Escritura e continua fazendo as mesmas coisas do passado. Mas Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Como a palavra diz, que vai pegar esse mundo de surpresa. Ah, vai. Os sinais estão aí. A vida do Senhor. Os sinais estão por toda parte.
O clima já mudou. A pandemia veio aí para Deus mostrar, querer que as pessoas procurassem Ele, que Ele era a solução. Mas o povo obedeceu mais o governo. Esse maldito governo que engana as pessoas. Essa política dos infernos que às vezes desvia as pessoas do caminho de Deus. Mas o homem prefere ouvir político. Aí manda para tomar a picada da morte. Está morrendo. Não confiaram no Senhor Jesus. Não buscou socorro em Deus, buscou em homens. É o que continua fazendo, buscando socorro em homens. Mas esquece do Criador. Esquece do Deus poderoso. Mas o céu e a terra, que agora existe, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e guarda para o fogo. Deus vai destruir essa terra, esse mundo. Vai destruir o povo. Não vai ser mais com água. A destruição que vai acontecer não vai ser mais com água. Agora vai ser com fogo. Está aqui na palavra de Deus. Segundo Mateus 3, 7. E se reserva como tesouro, e se guarda para o dia do fogo, para o fogo. Até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. As pessoas que não davam ouvido a palavra. Aqueles que ouvem, rejeitam. A palavra está rejeitando o próprio Jesus Cristo. Quem rejeita a palavra está rejeitando o próprio Jesus. Mas o problema é seu. O problema é teu. O meu dever eu estou fazendo. O que Jesus Cristo pediu para mim fazer, eu faço. Porque eu obedeço a Ele. Obedeço a meu Pai. Eu não preciso que ninguém me ensine nesse mundo. Eu não preciso de instrutor nesse mundo. Eu preciso de Jesus Cristo. E do seu Espírito Santo, que sua palavra fala. Que Jesus Cristo, Ele veio. Ele viveu nesse mundo. Mataram. Mas Ele disse para os seus discípulos. Ele avisava para os seus discípulos. Que Ele iria voltar para o Pai. Voltar para o seu trono. Mas quando Ele fosse, Ele enviaria o seu Espírito. Para que Ele habitasse dentro de nós. E que Ele nos ensinaria todas as coisas. Por isso que você tem que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Para que o Espírito Santo de Deus habite dentro de você. Porque se você não fazer isso, o Espírito Santo não habita dentro de você. Você tem que reconhecer Jesus somente como teu único e suficiente Salvador. Não mais outro. Ele. Somente Ele. Não fica confiando em dois caminhos. Um dia eu estou servindo Deus, outro dia é Jesus, outro dia é Deus, é o Senhor, e não sabe para quem serve. Diz que serve o Senhor, mas faz tudo o que não deve. Engano teu. Engano. Que Jesus Cristo, Ele foi e enviou o seu Espírito.
que habita dentro daqueles que buscam Ele, que faz as coisas que Ele quer. Morrer para esse mundo e viver somente para Jesus. Fazer a obra do Senhor Jesus. Porque o tempo está acabando. O tempo está acabando. O dia do Senhor está chegando. O fim está próximo. Se consegue enquanto é tempo. Até o dia do juízo, da perdição dos homens ímpios. Mas eles dão conselho. Pedro dá um conselho. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que o dia do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então para Deus, um dia é como fosse um ano, e um ano como fosse um dia. Porque ele disse, orai e vigiai, para que vocês estejam preparados para o grande dia, o dia da vida do Senhor Jesus. Porque o Senhor não retarda. Porque muitos falam, faz muitos anos que eu escuto isso, Jesus está voltando. Jesus está voltando e não volta. E falam, o Senhor não retarda a sua promessa, mas ainda que alguns a têm por tardia, mas ela é longânima para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Deus nunca quis o mal para ninguém. Deus quis a salvação para todos. Mas nós vemos que nem todos querem a salvação. As pessoas não querem ser salvas. As pessoas rejeitam a salvação. Por que rejeitam? Porque rejeita a palavra. Rejeita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não querem ser salvos porque querem viver as coisas desse mundo. Não querem a salvação porque querem viver de acordo com a sua própria vontade. E a nossa própria vontade é o contrário da vontade de Deus. Se converte enquanto é tempo, se arrepende enquanto é tempo. O que é conversão? É você deixar de fazer as coisas que você vinha fazendo e viver a vontade de Deus. Deixar do pecado, deixar a idolatria, deixar a prostituição. Mas não querem ser salvos porque quer continuar nos desejos da sua carne. Mas naquele dia não vai ter mais desculpa. Naquele dia que todos vão ter que ficar diante do teu Deus poderoso. E ali a sentença vai ser dada. Ou é céu, ou é inferno. Existem dois caminhos, está na Bíblia. Dois caminhos. A porta estreita e a porta larga. A porta larga é esse mundão. Fazendo as vontades. Não faz a vontade de Deus, mas faz a vontade do mundo. Porta larga. Mas a porta estreita e apertada do caminho é aquela que leva à salvação. E você tem que deixar as coisas mudando e viver para Jesus Cristo. Se arrepender
e se converter e viver para Cristo, não viver mais para o diabo. Porque quem serve o mundo está servindo o diabo. Porque o Espírito Santo de Deus não habita naquele que serve o mundão. Por isso que as pessoas continuam do jeito que está. Amanhece o dia já cheio de problema. Amanhece o dia já desesperado. Nem agradece a Deus. Já amanhece o dia preocupado em ganhar dinheiro. Já amanhece o dia planejando o que vai fazer no dia e durante a noite, programando o que não presta, rejeitando a salvação, rejeitando Jesus Cristo. Mas Ele está voltando. Muitos pensam, desde que eu nasci, que eu me conheço, que Jesus Cristo está voltando e não voltou. Porque Ele ainda está esperando a tua decisão. Se arrepender e viver para Ele. E a palavra de Deus fala que esse evangelho tem que ser pregado para o mundo inteiro, até que Ele volte. Até que Ele volte. O evangelho continua sendo pregado de todas as maneiras, para que o povo acorde, o povo se desperta do sono, porque vive dormindo e não quer reconhecer. Mataram Jesus porque Ele veio para pregar a verdade. Que as pessoas não gostam de ouvir a verdade, que a verdade vai limitar dos desejos carnais. A verdade é essa, que as pessoas têm que deixar de fazer o que vive fazendo para viver para Jesus Cristo. Quando você olha a vida de Jesus, como você está? Como que você está na presença de Deus? O problema não é morrer. O problema é como estamos na presença de Deus. Por isso que você tem que ler as Escrituras e conhecer a verdade. Examinar as Escrituras, porque cuidei ser nela vida eterna, e ela testifica de mim. Está em João 5,39. Lê as Escrituras, e a palavra de Deus, ela fala: bem-aventurado o homem, bem-aventurado o homem que lê, bem-aventurado o homem que medita, mas mais bem-aventurado aquele que pratica a palavra. Praticar e viver de acordo com as Escrituras mandam. E tem homens mentirosos que falam que a Bíblia foi qualquer um que escreveu. Mentira! A Bíblia foi escrita por homens, realmente, mas inspirada pelo Espírito Santo. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E essa Bíblia, essa palavra, desde o início até hoje, ela faz o mesmo efeito.
A Bíblia faz o mesmo efeito, desde antigamente e nos dias de hoje. E ela nunca vai mudar, até que Jesus volte. Quando Jesus voltar e levar a sua igreja não é esse templo de quatro paredes que eu estou dizendo. A igreja de Jesus Cristo são aqueles que servem a Ele. A igreja de Jesus Cristo é aqueles que obedecem e se convertem dos seus maus caminhos e vivem para Ele e para Ele. A igreja de Jesus Cristo é um povo que obedece. Não é esse templo de quatro paredes que Jesus veio buscar. Ele buscar um povo separado para Ele. Como eu disse, religião não salva ninguém. Religião foi inventada por homens. Jesus Cristo nunca teve religião. Jesus Cristo não inventou religião para ninguém. É um homem que inventa a religião para ele ter suas doutrinas, para lucrar. Lucrar muitas das vezes. E fazendo negócios com a palavra de Deus. Ai de vocês, mentirosos, enganadores, falsos mestres, falsos profetas. Vocês, padres, pastores, bispos, mentirosos, que enganam as pessoas. Ai de vocês, políticos, avarentos. Ai de vocês, prostitutas e prostitutos, que desobedecem a palavra de Deus. Ai de vocês, vereadores, que enganam as pessoas. Ai de vocês, líderes, que enganam as pessoas, os humildes, e roubam. Ai de vocês naquele dia, o grande dia do Senhor. Aquele dia vocês vão bater desculpa. Não adianta você pregar, não adianta falar que você está servindo e está fazendo as coisas que não prestam, que desagradam a Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer, não adianta dizer Senhor, Senhor, que naquele dia o próprio Deus vai falar, aparta de mim que eu não te conheço, maldito. Aparta de mim que eu não te conheço. Dura essa palavra, mas é verdade. Cuidado você que fica enganando. Aos olhos do Senhor ninguém esconde nada. Ele vê tudo. Vigiai. Vigia. Porque a vida do Senhor está próxima. E no fim do tempo, a palavra nos instrui. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Está escrito. Cada tempo que passa vai aparecer mais enganadores e mentirosos. Usam a Bíblia para enganar as pessoas. Usa a palavra de Deus para enganar.
Naquele dia não vai ter misericórdia para você, não. Não vai ter misericórdia. Se conserta enquanto é tempo. Arruma a tua casa espiritual. Surgirão muitos falsos profetas, mentirosos, enganadores, para enganar a muitos. Não adianta você dizer que tem um título. Ah, eu sou isso, sou aquilo. Mas se você não estiver fazendo as coisas que Deus manda, não adianta nada o seu título. Segue Jesus Cristo. Todo mundo fica, estamos esperando um homem para seguir. Estamos esperando um homem. Quem vai ser o novo Papa? É assim que o povo estava esperando. Ah, não, tem que ter um homem para nós seguir, ser nosso exemplo. Estamos esperando um Papa, mas esquecendo de Deus. Sabendo que somente Deus é a solução, é o guia, é o nosso socorro. E diz que é o substituto de Deus, de Jesus. Jesus não tem substituto não, viu? Jesus não tem substituto, Ele é, foi e sempre será o único. Solução dos nossos problemas. Mas se você continua colocando a tua confiança, os teus problemas para que homem resolva, você está perdido. Você está perdido. Nossa confiança é só no Senhor dos Exércitos, no Deus Todo-Poderoso. A minha confiança está no meu Jesus Cristo. Não confio em homem nenhum. Porque o homem é mentiroso, enganador. Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro. Homens são mentirosos, falsos. Somente Jesus Cristo é verdadeiro. Nele que eu confio. Muitos mentirosos vão vir. E a palavra de Deus fala, ainda aqui em Mateus 24, 14 diz assim: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todos, a gente, e então virá o fim. O fim está próximo. Só falta mais um pouquinho. Os sinais estão acontecendo. Só quem não vê que está cego. Quem está se preocupado com as coisas mundanas, que não consegue ver os sinais que Deus está enviando, para que as pessoas se despertem para a verdade, que é Jesus Cristo. Jesus, acorda tu que dorme. Acorda enquanto é tempo. Porque a volta de Jesus está mais próxima do que você pensa. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra. Bem-aventurado aqueles que ouvem. Bem-aventurado aqueles que meditam. Bem-aventurado aqueles que praticam a palavra de Deus. Mas se você continuar a viver o resto de tempinho que você tem e não se converter a tua vida, o teu coração
a destruição vai chegar. Somente Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para de idolatrar. Para de buscar socorro em homens. Busca o seu socorro em Jesus Cristo. Fiel é o Senhor. Digno de honra, glória e louvor. Santo e poderoso é o nome de Jesus. Louvado seja o seu nome. Esse é um alerta para que você se desperte, porque a vida do Senhor está próxima. Para de ficar correndo atrás de coisas do mundo. Se envolva mais com as coisas de Deus. Fuja da política. Essa política suja. O presidente que está aí fazendo o que está fazendo. Enganando, mentindo. Homens maldosos, guiados pelo espírito de Satanás. Busca Jesus Cristo, porque é esse que nós devemos confiar. Para de ficar correndo atrás de futebol, de cantores que entregam a sua vida para o diabo para fazer sucesso. É isso que essa nação vive correndo atrás. Mas é tempo de despertar e se consertar e se arrepender. E a Bíblia tem a solução. Em Isaías 56, 5 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Em João 5, em João, 1 João 9, se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Se você quer ser salvo, esta é a solução, Jesus Cristo. Se você querer viver no reino de Deus, o caminho é Jesus. Mas se você não está fazendo a vontade de Deus, você continua fazendo a vontade do diabo. E a vida eterna, ou é do lado de Deus, ou é no inferno. Não tem outra escolha. Ou é céu ou inferno. Faça a sua escolha. Enquanto você é vivo e está respirando. Porque depois da tua morte, segue seu juízo. Porque você vai morrer um dia. Nós todos vamos morrer. Mas como que você está quando você parar a tua respiração? Quem é que vai buscar a tua alma? É os anjos de Deus ou é o diabo? E a Bíblia fala numa parábola, o Lázaro e o rico. O rico tinha tudo o que ele queria. Seus melhores carros, suas melhores mansões, dinheiro, tinha tudo. Mas o pobre, o Lázaro é pobre e desejava comer as migalhas que caíam da sua mesa. Mas um dia a morte veio para os dois. E a Bíblia fala
que o Lázaro, os anjos vêm buscar a sua alma e levar para um lugar de descanso. E o rico, a Bíblia fala que foi enterrado. E lá onde eles estavam, o rico pedia para o Lázaro para que levasse água para ele beber, porque era um tormento, o fogo, que era o inferno. Mas havia uma separação, que não tinha como mais ele ter mais socorro. Não tinha mais. Por isso não dê valor às coisas desse mundo, dê valor às coisas de Deus. Dê valor para as coisas de Deus, de Jesus Cristo e a sua palavra. Que é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador da nossa vida. Somente Jesus. Arrependeu-vos, porque é chegado o reino do céu. Mateus 3:2. Mas considerem isso: se o pai de família soubesse que em vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não lhe deixaria roubar a sua casa. Por isso seja atento, vigia. Porque Jesus Cristo, ele disse que voltaria. Não sabe se é de dia ou se é de noite, mas ele vai voltar. Por isso nós temos que estar atentos, cuidando como está a nossa vida. Por isso estáis apercebidos, também porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Ele não vai avisar quando vai vir. Vai vir de repente e vai levar os seus, os salvos em Cristo Jesus. Aquele que for salvo vai subir com Cristo. O que for perdido vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é o inferno. E de lá não vai sair mais, nunca mais. Nunca mais. Nunca mais sai de lá. Por isso nós temos que cuidar da nossa salvação. Não brincar com as coisas de Deus. Não brinque com as coisas de Deus. As coisas de Deus é sério. E a Bíblia fala em Apocalipse, Apocalipse 21:8. É a lista daqueles que vão perder essa salvação. É a lista daqueles que não obedeceram. A lista daqueles que ouviram e não deram ouvido. Aqueles que continuam fazendo o que não devem. Apocalipse 21:8. Mas quanto os tímidos são os covardes. Os covardes. Que não obedecem a palavra. E os incrédulos, aqueles que ouvem e não dão crédito na palavra, no Evangelho. Essa é a lista. Os abomináveis, os que continuam fazendo as mesmas coisas que Deus proíbe, abominação ao Senhor. Os abomináveis. Também os homicidas. Os homicidas também estão na lista. E os idólatras.
também está na lista. E todos mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ou seja, você vai morrer, mas ainda, depois da vida de Jesus, esse corpo que foi comido pela terra, todos que já morreram, o seu corpo vai ser ressuscitado e juntar com a alma. E ali vai ser a sua segunda morte. Vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é o inferno. Mas os salvos vão morar eternamente com o Senhor. E a Bíblia diz, em Apocalipse 20, 15 diz, é aqueles que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Por isso que seu nome tem que estar escrito no livro da vida. Teu nome tem que estar escrito no livro da vida, que é confessar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Somente Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Não ter Deus na tua vida. Somente Jesus. Somente Jesus como teu único e suficiente Salvador. Para que teu nome esteja escrito, para que teu nome seja escrito no livro da vida. Porque se teu nome não estiver escrito no livro da vida, não faz parte do reino. Não vai pertencer a Jesus Cristo. Viva para Jesus. Abandone as coisas mundanas e serve o Senhor enquanto é tempo. A palavra foi pregada. O Evangelho de Jesus Cristo foi anunciado. Bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que ouve. Bem-aventurado aquele que medita. Mas mais bem-aventurado aquele que pratica. Se você ouviu e praticar, não valeu nada. Mas você tem que praticar a palavra, a verdade. Abandona a vida mundana e vive para Cristo. Não é compensador. Compensa viver para Jesus. Porque um dia isso tudo aqui vai ser destruído por fogo. Tudo vai ser destruído. Mas existe um reino. O reino da glória. Está preparado para os salvos. Está preparado para aqueles que foram salvos. E Deus conhece. Deus sabe o desejo do teu coração. Se você quer servir a Jesus ou quer continuar servindo o diabo. Arrependemos, porque é chegado o tempo. Arrependa enquanto é tempo, porque Jesus Cristo está voltando. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. A palavra foi anunciada. Decida você. E esse evangelho vai ser pregado em todas as nações, até que o Senhor volte. E a vida dele está próxima. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe a todos. No altar de adoração, seja sempre deixou a sua glória morrer. Irmão, Deus abençoe a vida de todos. Em nome de Jesus Cristo, seja adorado e glorificado. Deus abençoa, em nome de Jesus.